O filósofo francês Michel Foucault, ele teve o auge da sua carreira como filósofo, como escritor, na segunda metade do século XX, ali nos anos 60, 70 e primeira metade da década de 80. A sua obra é dividida em três fases: arqueologia, genealogia e estética da existência, ou a teoria da subjetividade. O que nós vamos falar hoje é especificamente sobre a segunda fase, a genealogia do poder em Michel Foucault. Não há, na obra de Michel Foucault, realmente uma teoria do poder. Tá? Você não vai achar uma teoria que vai dizer o que é o poder. Porque para Foucault, o poder, com P maiúsculo, não existe. O que existe são relações de poder. O poder é algo relacional, que se dá nas relações humanas, tanto nas relações micro quanto nas relações macro, entre os indivíduos e os estados, ou entre os próprios indivíduos, que são as relações micros. O Foucault vai analisar duas formas de poder na sua obra genealógica. O poder disciplinar, que ele vai articular especificamente no livro Vigiar e Punir, tá? E a biopolítica, que vai ser perpassada pelo livro A Vontade de Saber, que é o primeiro volume do seu livro A História da Sexualidade, e alguns cursos que ele dá no Collège de France, como o Em Defesa da Sociedade, Segurança, Território e População, Nascimento da Biopolítica, entre outros. O poder disciplinar especificamente é uma tentativa que o Foucault vai fazer de tentar entender como, no século XIX, o poder muda de forma e de configuração. Ao escrever o livro Vigiar e Punir, ele começa analisando uma forma de poder que ele chama de poder soberano, um poder jurídico que começa ali nos grandes estados modernos, perpassando ali o chamado antigo regime da França, os grandes poderes absolutos, né? Em que você tem um poder de morte. O Foucault vai dizer que esse poder ele é o poder de fazer morrer ou deixar viver. Ele abre o livro Vigiar e Punir com uma grande descrição de uma grande tortura soberana. O poder do soberano ele é massacrante. Tá? Ele tem que mostrar um excesso de poder. Tá? Com o desenvolvimento da sociedade moderna, esse poder excessivo começa a suscitar também uma resistência. Foucault vai dizer nesse livro que, acostumado a ser tratado com sangue, o povo aprende rápido a responder com sangue. Ou seja, o poder soberano, completamente forte, massacrante e excessivo, ele suscita uma revolta e uma rebelião que é um perigo ao próprio poder. Com isso, o poder começa a se transformar. E junto com a Revolução Industrial, com o surgimento e o crescimento do capitalismo moderno, surge uma nova dinâmica de poder que o Foucault vai chamar de poder disciplinar. Ele mostra que entre o fim do poder soberano, do poder de tortura soberana, vai surgir um outro poder que está preocupado em controlar o tempo. O poder disciplinar é um poder que se articula no tempo e no corpo do indivíduo. É um poder que faz o indivíduo surgir, que individualiza as pessoas, controla o modo de viver, o modo de ser, o modo de se conduzir. O Foucault vai criar uma forma de pensamento que ele chama de panóptico. O panóptico é uma ideia que ele tira de um filósofo moderno chamado Jeremy Bentham, que escreveu esse livro chamado Panóptico, que é a descrição de um prédio. Como é que é esse prédio panóptico? Esse prédio é um prédio circular, com várias celas, com uma torre no meio, em que as pessoas dentro dessas celas não sabem se estão sendo vigiadas ou não, mas têm que pensar o tempo todo que estão sendo vigiadas o tempo todo. E o mais importante não é ser vigiado, mas viver como se estivesse sendo vigiado o tempo todo. O panóptico, como diz a própria palavra, pan, total, óptico, visão, é um poder geral que se articula em todas as instâncias. E essa estrutura do panóptico, ela vai perpassar várias instituições, não só a prisão, que é o modelo básico, mas também a escola, os hospícios, os hospitais, as casernas, as indústrias. Então, ele vai dizer que o poder disciplinar é um poder que perpassa toda a sociedade moderna, principalmente ali no século XIX. Junto com esse poder disciplinar,
vai surgir o que ele vai chamar de biopoder ou biopolítica. A biopolítica é um poder que se exerce não sobre o indivíduo especificamente, não sobre a criação do sujeito que obedece ao poder disciplinar, como acontece no poder disciplinar, mas a biopolítica ou o biopoder, ela atua sobre as populações, sobre as grandes massas. Ela articula o movimento dos povos dentro das cidades dos países, né? Ela começa ali com um movimento da chamada medicina social, em que ele identifica ali na França, do final do século XVIII para o início do século XIX, um movimento de sanitarista, né, em que você começa a afastar os cemitérios, criar saneamento básico, esgoto, água encanada, que propicia a vida. Por isso é chamada de biopolítica, porque é uma política que vai atuar em prol da vida. Ao contrário do poder soberano, que é o poder de fazer morrer ou deixar viver, a biopolítica é o poder de fazer viver ou deixar morrer, né? O Foucault vai identificar 5 formas ou 5 dispositivos da biopolítica. O primeiro que ele identifica é o da medicina social, o segundo é o da sexualidade, depois o dispositivo de guerra, o do pacto de segurança e, finalmente, o do liberalismo e do neoliberalismo. Tá? Essas várias formas de biopoder que atuam sobre as formas de vida das populações, unidas com o poder disciplinar que controla o indivíduo. Então você tem uma dinâmica de um poder disciplinar que domina, que articula, que subjuga, que controla, que domestica o corpo do indivíduo, junto com o poder biopolítico que atua no campo total das populações dentro de um país. Essas duas formas de articulação de poder, elas dão as nossas formas atuais de poder no nosso mundo de hoje. A teoria da biopolítica do Foucault acaba sendo atualizada por outros autores contemporâneos, como a Thierry Bembe, na sua teoria da necropolítica, a Judith Butler com a vida precária, o Georges Agamben quando vai lidar com o poder soberano e a vida nua. Então a teoria da biopolítica do Foucault e do poder do Foucault é uma teoria extremamente atual e extremamente pertinente para entendermos a sociedade de hoje, como ela se articula. Essa teoria é fundamental para pensarmos o Brasil e o mundo de hoje. Muito obrigado.